Oi pessoal do canal Dose de História, mais um vídeo para o nosso trabalho. Pessoal, eu fiquei quase um mês sem gravar, mas tem uma justificativa para isso. Eu estava me preparando para essa nova série e o tema que eu escolhi será feito em 5 vídeos e é um tema que todo mundo conhece o que representa esta figura, mas a maioria das pessoas provavelmente não conheça a origem dessa representatividade, pessoal. Então eu escolhi fazer um pouco, conversar com vocês nessa série de maneira bem resumida, a história do papado da Igreja Católica. Esse tema, pessoal, é um tema muito complexo que exigiria para a gente estudar a história completa da instituição do papado, exigiria pelo menos, eu calculo, uns 10 vídeos. Mas para a série não ficar muito longa, então eu decidi comprimir o conteúdo e trazer para vocês as principais questões que tenho estudado nesse último mês e consegui mostrar para vocês que, assim como a Igreja Católica no conjunto, sua autoridade máxima também foi construída no decorrer da história. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora, nesse primeiro vídeo, eu vou explicar para vocês de onde vem a ligação da figura de Pedro e a associação dele com o primeiro Papa. Qual a raiz disso e por que a figura de Pedro, segundo os estudiosos, é considerada mais uma figura representativa do que necessariamente, historicamente, o primeiro Papa? E qual o fundamento que a Igreja estabeleceu para considerar o Pedro o primeiro Papa? Que não é uma coisa muito clara de se entender à primeira vista, ok? No segundo, pessoal, eu vou trazer para vocês a estruturação do papado, como começou, como o Papa que a gente conhece hoje, quem foi o primeiro realmente que ganhou esse título de Papa pela primeira vez e qual o modelo que a instituição papal adotou para ter a estrutura que a gente tem hoje. No terceiro, eu vou trabalhar um pouco com vocês as mudanças necessárias na legislação e nas questões em que o Papa está diretamente envolvido, melhor dizendo, envolvido. Qual que é a função dele? Quais suas prerrogativas? Qual
os limites de poder do Papa, entre outras coisas. No quarto, vou trabalhar com vocês, mais propriamente dito, 3 papas de destaque, ou tentar trazer um pouco para vocês 3 papas de destaque. João Paulo II, João 23 e claramente nosso Papa, atual Papa Francisco. E puxando pro último vídeo, pessoal, vou trazer para vocês o que eu entendo como possibilidade para o futuro da Igreja e a autoridade do Papa, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que para eu fazer essa série, eu li um livro chamado A Igreja Católica, de um teólogo suíço chamado Hans King, tá bom? Para quem quiser ler, eu super recomendo esse livro. É muito importante, muito denso, muitas características importantes da igreja que muitas vezes nós não nos atentamos, ele traz para a gente, mesmo sendo um livro do final da década de 70 e começo da década de 80, vamos dizer assim. Então vamos lá, pessoal. O primeiro questão que eu queria levantar para vocês é a seguinte: qual a origem do papado e qual sua representatividade na tradição católica? A primeira questão que a gente precisa levantar é por que a figura de Pedro foi associada como a figura de primeiro Papa. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a autoridade papal, o reconhecimento da autoridade papal ocorreu quase 600 anos depois da instituição das primeiras comunidades cristãs. Primeiro ponto. Aí vocês podem me perguntar, mas se foi tanto tempo depois, por que Pedro foi adotado como o centro da autoridade do papado? Pessoal, a justificativa que a igreja usa, mas sem grandes comprovação histórica, é aquela frase de Jesus para Pedro: sobre ti edificarei minha igreja. Mas por que eu estou dizendo sem comprovação histórica? Porque alguns teólogos hoje em dia colocam em dúvida se o próprio Jesus teria dito essa frase ou esse trecho do Evangelho, se eu não me engano, de Lucas, foi inserido muito posteriormente como ponto de ligação entre a autoridade dos apóstolos e a figura de Jesus. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que
a centralidade do Papa, da autoridade papal, não acontece do dia para a noite, vem trazendo uma série de desenrolares históricos, vários contextos históricos diferentes. Então, assim, o que a gente precisa entender nesse começo de conversa? Que o começo do cristianismo não foi centralizado em uma pessoa única. Tiveram várias comunidades, pelo menos 5 principais, que tiveram maneiras e cotidianos diferentes de interpretar a mensagem de Cristo. Então, essas 5 comunidades quais eram? Vamos lá. A de Antioquia, a de Jerusalém, a de Alexandria, a de Roma e a de Corinto, se eu não me engano. Se eu errei essa última comunidade, por favor, me corrijam. É que a de Antioquia é a vinculada a Paulo. Então, eu estou na dúvida. Por favor, se eu estiver errado, por favor, me digam, viu? Sem problema nenhum. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Que no começo do cristianismo ou do movimento originário a partir da figura de Jesus, não de Jesus, mas a partir de Jesus, não existia ainda a possibilidade e nem condições históricas para centralidade da autoridade do Papa. Então, assim, pessoal, o que a gente precisa entender? Que o Papa é assim como a Igreja, como eu disse no começo, é produto de um longo processo histórico que a gente vai tentar discutir minimamente aqui e vou apresentar para vocês em qual período o Papa passa a ser observado como chefe político e chefe espiritual da Igreja Católica Romana. Porque temos outros exemplos da Igreja Católica a partir do trabalho realizado pelos apóstolos e essas diferentes comunidades. Durante a série eu comento um pouco mais isso com vocês para a gente poder entender junto como que essas diferentes comunidades e diferentes catolicismos, digamos assim, vão influenciar na compreensão do papel desempenhado pelo líder romano mais adiante. Mas eu acho que o mais importante da gente compreender nesse primeiro vídeo é isso, pessoal, que a figura do autoridade papal não nasceu pronta e não veio a partir de Pedro, o apóstolo.
Pedro é utilizado mais como uma referência tradicional, mas não necessariamente uma referência propriamente dita ligada com o nascimento da instituição igreja. Existe uma diferença entre a tradição da igreja e a instituição igreja, que é um movimento meio que paralelo, que ocorre a partir do momento que as instituições burocráticas da igreja vão se constituindo. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e desculpa pela demora em postar conteúdo novo, é que eu estava me preparando para fazer essa série para vocês com qualidade, sem grandes dificuldades, tá bom, pessoal? Grande abraço, até a parte 2. Tchau, tchau, cuidem-se, até o próximo vídeo.